Olá pessoal, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje no Fio Guia nós vamos começar o nosso primeiro vídeo da série Perguntas que um médico deve se fazer antes de aceitar um trabalho. E a pergunta do tema de hoje é sobre fluxo e complexidade. A primeira pergunta que você deve fazer é: qual tipo de serviço eu vou prestar nesse local? O tipo de serviço faz a gente pensar um pouco sobre quais são as demandas mais comuns daquela unidade, né? Você vai entender o que vai ser a sua rotina de trabalho. Na média do trabalho, você vai trabalhar com exames admissionais, periódicos, demissionais. Então, a sua rotina de trabalho é de saúde ocupacional. Se você for trabalhar numa porta, né, na urgência, emergência, depende se você for o médico daquelas fichas verdes, você vai trabalhar mais com aquelas demandas mais comuns de ficha verde. Às vezes, uma jeca, um paciente com uma cefaleia, alguma coisa desse gênero, né? E se você for mudar o grau de complexidade, aí já pode mudar o tipo de trabalho que você vai fazer. Você vai ser o médico lá da sala vermelha, você já vai trabalhar mais com urgências mesmo, emergência, algum tipo de atendimento de saúde que exige uma mão de obra um pouquinho maior. É, que você também tem uma mão de obra ali um pouco mais qualificada, de saber tomar as condutas de uma forma rápida, né? Tem que ter um raciocínio clínico um pouco mais rápido, mas também ter destreza para fazer os procedimentos que são pedidos naquele local, né? Conseguir fazer um acesso central rápido, conseguir entubar o paciente, ter confiança para fazer esses procedimentos é muito importante se você for pegar um plantão de mais alta complexibilidade. Então, o tipo de serviço que você vai prestar é uma pergunta extremamente importante para a gente ver esse grau de complexibilidade e qual o local que você vai estar prestando o serviço. Dentro dessa, a gente vai falar sobre outras perguntas. Uma delas é, né, a gente até comentou aqui um pouquinho, né, quais as demandas que tem naquele serviço, porque de acordo com aquilo, você também pode se especializando naquela situação, ou seja, vou estudar um pouco mais o que aparece mais no meu plantão. Você vai se tornando cada vez mais apto e consegue direcionar melhor o seu raciocínio clínico, a sua conduta para aquele paciente. E você fazendo essa especialização da sua mão de obra, né, mesmo que seja uma especialização diária e gradual, é o estado natural para a gente se tornar um melhor profissional. Então, saber sobre qual tipo de serviço, quais as demandas mais comuns, o lugar que você vai trabalhar, é uma pergunta muito válida para fazer antes de começar o seu primeiro trabalho. E aí entra também a próxima pergunta, que seria se você é o único médico da unidade. Você, como único médico, também gera algumas outras reflexões, não é mesmo? Sim, e quando a gente pensa sobre ser o único médico, fala com a gente diretamente sobre segurança e até sobre o peso, né? Porque você ser o único médico numa cidade de interior tem um peso diferente de você ser o único médico na medicina do trabalho, ou num evento, ou no shopping. Então, são pesos diferentes para uma mesma medida ali, né? Ser o único médico. É muito importante porque se você for ser o único médico na cidadezinha do interior, talvez você seja o único médico da cidade. E qualquer coisa que apareça ali, você tem que ser apto a resolver. E, por exemplo, quando eu falo de mim, eu, Luciana, agora quase completando, né, mais de um ano de formada, nunca dei um plantão em que eu era a única médica no serviço. Porque isso sempre foi uma coisa que me deixou um pouco aflita. Eu não queria ser a única médica, eu sempre quis trabalhar com pessoas mais experientes e aprender ali com outras pessoas, principalmente nesse início de carreira. Mas também quis trabalhar com coisas mais complexas. Então, quanto mais complexo é o seu serviço, melhor ainda se você tiver outros especialistas e outras pessoas com maior nível de experiência para te ajudar ali, né? Isso. E quando você pensa em ser o único médico, você tem que pensar também, eu estou capacitado para poder não travar quando chegar qualquer coisa para mim, que eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Porque sobre saber ou não saber fazer as coisas é aquilo que a gente sempre conversa, que como médico você sempre tem que saber, porque às vezes você está na festa da família, às vezes você está na rua e pode acontecer alguma coisa com alguma pessoa ali na rua e você tem que prestar assistência. Digamos que a pessoa tem um infarto ali, uma PCR, e você tem que prestar aquele tipo de assistência para aquela pessoa. Então, como médicos, nós estamos disponíveis a executar a nossa mão de obra, a necessidade de um paciente de emergência ali, em qualquer momento. Só que entra muito naquilo que nós falamos anteriormente, é o que é mais comum, né? Então, às vezes, você pegando um trabalho mais complexo, você vai ter isso como rotina, então vai acontecer mais vezes, e é sempre bom ter alguém ali na sua retaguarda para caso você precise, você ter com quem
contar, ter um apoio. E quando você é o único médico, não. Então você tem que estar preparado para, se chegar, você conseguir fazer sem travar, ou às vezes, se você não conseguiu, digamos, não consegui entubar, vi que não dá, pelo menos você tem que ter a consciência de que você vai ficar ambulando aquele paciente ali até você transportar ele durante o transporte. Então, tem pontos a serem pensados quando você pensa que você vai ser o único médico. E entra também naquele outro assunto que você disse, que você ser o único médico da emergência é uma coisa, você ser o único médico da medicina do trabalho é outra, né? Uma outra pergunta é: qual é o fluxo de pessoas naquele local? Porque o fluxo também fala sobre o quão cansado você vai ficar. E também como você vai prestar o atendimento para aquela pessoa. Porque se tiver numa porta e você tiver 5 minutos para você atender cada paciente, tiver uma fila imensa com 100, 200 fichas para atender, você não vai dar a mesma atenção se você tiver num pronto-socorro com 5, 6 pacientes. Então, é muito importante a gente pensar qual vai ser o fluxo de pessoas. E até mesmo na medicina do trabalho a gente pode pensar sobre isso, porque às vezes você tem 5, 6 minutos para atender um paciente, às vezes você vai ter 15. E aí, isso também integralizando com as outras perguntas anteriores, você pode até pensar: qual o tempo médio que eu tenho de atendimento, sendo um único médico numa cidade pequena do interior? Então, às vezes, chega aquele caso que você está mais preocupado, mas você pode demandar bastante tempo para ele, porque a sua necessidade de tocar a porta não é igual quando você está aqui. Então, às vezes, aqui você até tem um pessoal que você pode pedir ajuda, mas o fluxo está te engolindo. Então, às vezes, você pode até deixar alguma coisa passar. Enquanto na outra situação, se você tem mais tempo para pensar, você consegue performar melhor. Então, isso também é uma coisa que você precisa olhar antes, que é: eu tenho um tempo médio de atendimento ali de 10 pessoas, ou de 10 minutos, sendo que eu vou atender 60 pessoas durante o meu plantão. Pô, será que eu vou conseguir entregar para essas 60 pessoas o que elas precisam e o que eu posso entregar? Então, o fluxo e esse tempo de atendimento, muitas vezes nós não pensamos sobre isso, mas depois que nós damos aquele plantão bem, bem carregado, você fala: cara, eu atendi muita gente, mas talvez eu não dei o meu melhor por eles. Muda também o que você pensa sobre isso. Então, essas perguntas, num todo, eu acredito que uma complementa a outra. E é bem, bem válido você pensar isso antes de pegar um plantão. Seja um plantão ou seja algum outro tipo de trabalho, igual a gente citou aqui. Sim, com certeza. Quando a gente pensa também em alguns outros trabalhos, por exemplo, transporte, você vai ser o único médico, né? Você não vai ficar transportando a dois. Então, você tem que pensar o ponto de coesão, né? O ponto de unificação dessas perguntas é sua segurança sobre aquele trabalho que você está exercendo. Então, faça essas perguntas e encontre dentro delas aquele seu local de segurança, porque esse local vai ser o melhor trabalho para você. E quando a gente pensa no transporte, né, a quantidade de pessoas que você vai atender vai ser muito menor. Às vezes você vai fazer 2, 3 transportes no dia. Então, a janela de tempo para se pensar a respeito é muito maior do que se você estiver trabalhando numa porta tendo que atender 50, ou trabalhar em uma outra porta e atendendo 10. Então, assim, tem trabalhos e trabalhos. Então, é sempre bom a gente se perguntar tudo isso para escolher ali o que melhor se encaixa com a gente.